O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, percebam como, tanto no início dessa missa da noite, com o cântico da calenda de Natal, e agora no início do Evangelho, como há uma marcação histórica do que nós estamos celebrando essa noite. Vocês ouviram as calendas sendo cantadas? Eram datas, eram locais, era uma marcação cronológica. Ouviram o início do Evangelho? Uma marcação. Era quando César Augusto governava, Quirino governava a Síria. A marcação histórica. Repito o que eu disse domingo passado. Nós não estamos celebrando uma história da carochinha. Nós não estamos celebrando uma lenda. Nós não estamos celebrando um mito. Nós estamos celebrando um acontecimento histórico. Uma saga que acontece em uma noite fria de inverno. Uma viagem que sai do norte de Israel, em Nazaré, para o sul em Belém, por causa de um recenseamento ordenado pelo Império Romano. Ordenado pelos poderosos desse mundo. Belém, uma cidade minúscula, é a cidade de Jessé, o pai do rei Davi. Dali, as profecias diziam que viria o Salvador, o Messias, Christos, Mexia. Belém, o nome, significa Bet-Errem, casa do pão. Dali, daquela cidade, nasceria aquele que mataria a fome da humanidade.
A fome mais profunda que existe no coração de cada ser humano, todo ser humano que vem a esse mundo, carrega uma fome, uma sede, uma saudade no coração. Um vazio, um buraco, fome, Bethlehem, que só pode ser saciada com o pão do céu, com aquele que sai da casa do pão, aquele que nasce em Belém. Essa cidade, segundo as profecias, dali sairia um rei, que governaria para sempre. Nenhum rei governa para sempre. Se bem que no Brasil tem alguns que acham que vão governar para sempre. Mas nenhum rei governa para sempre. Nenhum. Nenhum rei governa para sempre. Os poderosos desse mundo, com todo respeito a eles, Bezos, Elon Musk, Bill Gates, os poderosos, nenhum deles vai governar para sempre. Todos eles, como os do passado, os do presente, também passarão. Mas as profecias dizem que nasceria ali em Belém um rei, que seria rei para sempre. E, portanto, que iria alimentar o seu povo para sempre. Então não foi por acaso que a família de Nazaré agora se encontra em Belém, porque Deus age assim. Compreende isso? Os homens colocam as suas leis, ou melhor, o abuso das suas leis. Nós sofremos as consequências dos abusos da lei, e Deus utiliza a dor do povo, Deus utiliza o nosso sofrimento. Deus faz da dor, do sofrimento, do abuso, a ocasião da sua ação, da sua libertação. Pois foi durante o abuso de lei, foi durante um recenseamento absurdo, ilegal, imoral, que Deus usou para que o Salvador, o Cristo, o Senhor, viesse ao mundo. Não é tremendo isso? É isso que Deus faz. Deus pega a nossa dor e torna a nossa dor ocasião de alegria e libertação. Deus toma as nossas dificuldades e transforma essas dificuldades em oportunidades. Esse é o clima, esse é o ambiente do Natal. Foram 1000 anos de espera, só para vocês terem uma ideia. A profecia de que viria um rei que reinaria para sempre aparece em 2 Samuel, capítulo 7. É da casa de Davi que ele está falando. Da época do governo de Davi para o nascimento de Jesus, são 40 gerações. 1000 anos de espera. E você acha que Deus está demorando? Eles esperaram 1000 anos para que a profecia fosse cumprida. Para que aquele que vem para governar, aquele que vem para salvar, chegasse. Por isso que o anjo teve que falar com os pastores. Porque já não era mais plausível. Sabe quando as esperanças minguam e só um restinho, geralmente os mais lascados, são aqueles que sobram esperando uma solução? E aí o anjo do Senhor aparece aos pastores e diz a eles: não tenhais medo. Para você, essa palavra é para nós nessa noite. Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Quem nasceu? Veja, não apenas um menino que foi prometido como Messias, como Cristós, como Messias. Não apenas o sucessor do rei Davi, que iria assumir a sua casa real. Não. O anjo do Senhor diz aquilo que está
no salmo que nós cantamos hoje, o Salvador, o Cristo Senhor. Senhor. Senhor é Kyrios, é o nome de Deus. Na Bíblia, todas as vezes que aparece o pentagrama, Yahvé, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles não pronunciam essas 4 consoantes. Eles liam Adonai. Em grego, Kyrios. Em português, Senhor. Aquele menino é Deus. Deus conosco, Emanuel. Deus veio visitar e salvar o seu povo. Imagine a cabeça desses pastores, homens simples e rudes, ouvindo essa notícia. E aí então, para que não houvesse confusão, o anjo do Senhor diz, olha, está em Belém, assim assado, para que vocês possam reconhecê-lo, é um menino, é um recém-nascido. Ele vai estar envolto em faixas e deitado num coxo, numa manjedoura. Esse é o bercinho dele. Que é para eles saberem quem era. Porque onde você imaginaria que o rei que vai governar para sempre nasceria? Nunca em Belém. Não é verdade? Você imaginaria, mesmo que fosse em Belém, em um palácio, na melhor casa de Belém. Então o anjo fala, olha, eu vou dar, anjo meio que GPS, era uma espécie, o anjo Waze. Eu vou dar para vocês a localização, porque vocês não vão entender. Vocês não vão compreender o absurdo de Deus. Como Deus é absurdamente diferente do que a gente pensa. Vocês vão encontrar um recém-nascido, um bebê, e o que o anjo está dizendo, vocês vão encontrar um ser humano pedindo amor. Vocês vão encontrar um Deus pedindo para ser amado. É por isso que Deus se faz criança. É por isso que Deus se faz bebê. E todo ano a igreja repete essa celebração. Há uma mensagem aqui. Para nós, os pastores do mundo de hoje. Os que ainda guardam alguma esperança no coração. Ele vai estar coberto com faixas. Porque ele é Deus. As faixas, pano. É o símbolo de Deus, da divindade, da realeza. Por isso que o sacerdote se veste com essas vestes. Compreende? É para que ele suma. E você entenda que não importa se é Padre Vinícius, se é Padre Cássio, se é Padre Ubirajara, ou quem quer que esteja aqui. É Deus. É Deus que está fazendo. É Deus que está operando. É Deus quem está falando. Então ele vai estar envolto em faixas. Ele vai estar embrulhado, ele vai estar coberto da dignidade. E outra coisa, ele estará em um berço muito esquisito. Se preparem, porque o trono dele, o trono desse rei eterno, é um coxo, onde os animais comem. Ele tem como trono a humilhação, porque para nós é uma cena bucólica. Isso aqui é uma cena bucólica. Nós enfeitamos isso daqui. Para a gente suportar o choque disso, a gente enfeita. Olha o pinheiro, que lindo. Que é o símbolo, né, da única árvore que permanece no inverno mais tremendo. 50 graus abaixo de zero e o pinheiro está lá firme e forte. Então isso é tudo símbolo. Mas a realidade é dramática. O berço dele, o trono dele, é a humilhação do coxo onde comem os bichos. A madeira do berço, que faz memória, olha para cima agora, da cruz, do trono da humilhação, que é a cruz. Esse menino não veio fazer piquenique, esse menino não veio passear, esse menino é o Rei Eterno, que veio para nos alimentar, que veio para nos salvar. Portanto, a profecia de Isaías, que ouvimos na primeira leitura, vai dar a nós aquilo que o anjo está fazendo, que é a identificação.
a identidade desse menino. Quem é esse menino? Quem é esse bebê deitado? Para que a gente não caia em lorota, para que a gente não caia em histórias bonitinhas, sabe? Em um cristianismo domesticado, em um cristianismo amestrado, sabe? Pelo capital, pelas ideologias, seja de qualquer fonte, de onde elas venham. Nenhuma ideologia, elas não dão conta. Nenhuma filosofia dá conta disso. É maior do que tudo o choque de realidade que nos dá o Natal. Para aqueles que habitam nas sombras da morte, isso é Isaías falando. Está falando de nós. Para aqueles que habitam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O jugo que oprimia o povo, a carga nos ombros, o orgulho dos poderosos, ele dá nome, dos fiscais, botas de tropa de assalto. É como se você fosse vendo uma cena de guerra. É o mundo em que nós estamos vivendo. Botas manchadas de sangue dos inocentes. Tudo isso será queimado. Tudo será devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho. Eita esperança tremenda que acende-se no coração de cada católico. Porque nesse momento, enquanto você e eu nos sentamos nessa igreja, olha que beleza. O povo correu dessa missa das 8. Nem dava para entrar aqui. Olha, tudo tá de boa, né? Tem até o ventinho gostoso. Mas, nesse momento, nossos irmãos estão sofrendo na faixa de Gaza, na Palestina, humilhada e bombardeada. Nesse momento, irmãos nossos estão correndo um risco de vida de celebrar o Natal na Nigéria. Porque na Nigéria, no Congo, em outros lugares da África, milícias islâmicas matam, destroem, assassinam tropas de botas de assalto manchadas de sangue dos inocentes. Bíblias proibidas. Em inúmeros países, a palavra de Deus proibida de ser proclamada. Tudo isto será queimado. Tudo será devorado pelas chamas. Porque Ele veio. Veja, você se enche de esperança aqui. Agora imagine quem está ouvindo essa leitura hoje, essa noite, num lugar de perseguição, num lugar de dor. E aí não precisa ir na África. Nossos irmãos na Finlândia, na Noruega, no Japão, a comunidade católica do Japão é 0,1 alguma coisa por cento. Compreende isso? Eles olham para os lados e eles não têm referências. As referências que nós temos. Ele é o rei. Esse menino, o rei eterno. Conselheiro admirável. Pai dos tempos futuros. Príncipe da paz. Deus forte. Tem que repetir. Que talvez você não tenha ouvido. Como é que Isaías configura, como é que Isaías denomina esse menino que vai nascer. Ele chama esse menino de Deus forte. Os senhores acham que isso é o nome de qualquer ser humano? Estes nomes são os nomes do Deus Todo-Poderoso, do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus onipresente. Estes são os nomes, é o nome de Deus. Ora, esse não é um menino, repito, qualquer. Parece Deus, não só parece, é Deus. Deus conosco. E esse é o resumo da fé cristã. E aí termino. A conclusão, não sou eu que tiro. A conclusão é São Tito. Tito, na segunda leitura. Então, tem consequências. Ser cristão, católico, é acreditar que há 2025 anos atrás, Deus entrou na nossa história.
se fez homem e habitou entre nós. Creio, portanto, que a minha vida, diante desse menino que nasceu, desse Deus que me veio visitar, precisa mudar. E aí São Tito diz, na segunda leitura, é preciso abandonar toda a impiedade. Só para vocês saberem o que é impiedade. Está escrito na segunda leitura. Quem aceita que esse menino é Deus, abandona toda a impiedade. Impiedade são as falsas religiões, as falsas doutrinas, as falsas ideologias, as paixões desse mundo. E abraça o equilíbrio, a justiça, a piedade. Porque ele, esse menino, esse Deus, nos purifica de toda a maldade. Há 2025 anos, a primeira igreja estava reunida em torno do presépio. A igreja era Jesus, Maria e José. Os pastores que se agregaram a ele. E depois os povos, né? As nações representadas pelos reis magos. Hoje somos nós, sua igreja, seus amigos, reunidos ao seu redor. Pertencemos a ele, porque queremos viver aquilo que ele nos trouxe. E hoje, não somente no presépio, mas sobretudo no altar, ele nos vem visitar e se dar a nós em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.